Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. A Argentina está passando por um dos momentos mais delicados da sua história. Risco Brasil vem registrando nova rodada de queda e está em 116 pontos. Cai o volume exportado de carne bovina brasileira em mais de 25% ante setembro de 2018. Brasil vive tempos difíceis. Preços do boi gordo subiram em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rondônia. Plantio de soja deve bater recorde na safra 2019-2020. O Agora Agro já está no ar. O Senado da Argentina aprovou por unanimidade na última quarta-feira uma lei que aumentará fundos estatais dedicados ao combate à fome, conforme o país luta contra uma sufocante inflação e o aumento da pobreza. A medida estabelece uma emergência alimentar e aloca um impulso de 50% do orçamento atual para políticas públicas nacionais, nutricionais e alimentares, de acordo com o governo. A Câmara de Deputados havia votado em esmagadora maioria a favor da medida no último dia 12 de setembro. A pobreza na Argentina não é um problema pequeno. O país vive uma emergência social e alimentar desde 2002. O crescimento econômico da Argentina está estagnado desde 2018, enquanto a inflação de 54% para os últimos 12 meses está superando os salários, levando a um crescimento acentuado na pobreza, segundo dados oficiais. A crise econômica aprofundou ainda mais após o resultado da primária em agosto e enfraqueceu as chances de reeleição do presidente Maurício Macri. Macri anunciou várias medidas emergenciais na semana após a primária, em esforço para levar alívio a consumidores, incluindo redução de impostos sobre a venda de alguns produtos alimentares básicos, como pão, açúcar e leite, até agora, no final do ano. O Risco Brasil, que é medido pela Credit Default Swap, um título que protege contra calotes na dívida, ela vem registrando uma nova rodada de queda e está em 116 pontos. É o menor nível em 6 anos desde maio de 2013. Mas outros ativos brasileiros, principalmente o dólar e a bolsa, não estão acompanhando esse movimento de melhora de percepção dos investidores sobre o país. Economistas e gestores que foram ouvidos pelo Estadão Broadcast avaliam que este deslocamento mostra que os investidores estão antecipando um cenário doméstico melhor pela frente, mas não no momento ainda seguem muito cautelosos e não vão aportar recursos em ativos locais sem maior crescimento econômico e avanço de outras reformas, inclusive o término da Previdência. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, nas 2 primeiras semanas de setembro, o Brasil exportou 59.300 toneladas de carne bovina in natura. Na média diária, foram embarcadas quase 6.000 toneladas, volume 25% menor do que a média diária de setembro do ano passado. Contudo, na comparação com agosto último, o volume está 3,2% maior. Caso o ritmo dos embarques se mantenha, até o fim do mês, em setembro, o Brasil irá embarcar 124.500 toneladas de carne bovina in natura, o que seria o segundo melhor resultado para o mês de toda a série histórica. O leite comercializado no mercado spot. Mercado spot é aquele leite negociado entre as indústrias. Ele vem reagindo desde julho. Com a oferta de leite advinda dos fornecedores crescendo menos, a procura pelos laticínios aumentou no mercado spot, com os estoques mais reduzidos nas indústrias. Na região sudeste e centro-oeste, os preços médios retornaram
para os patamares de R$ 1,50 por litro, e isto posto na plataforma das indústrias, com negócios chegando até R$ 1,60 por litro. Para o curto prazo, a expectativa é de manutenção à ligeira alta nos preços do leite neste elo da cadeia. A partir de outubro, com a produção aumentando com mais força, espera-se que as cotações recuem. E depois do intervalo, você vai ver que o Brasil vive tempos difíceis. Preços do boi gordo subiram em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também no Maranhão e Rondônia. E o plantio da soja deve bater recorde na safra 2019-2020. Nós voltamos já, é um minuto só. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. O Brasil vive tempos difíceis. Desde 2014, o país enfrenta uma severa crise econômica que deixa suas sequelas no desemprego, no empobrecimento da população e no baixo nível de investimentos das empresas e também do governo. Apesar desse quadro, um tênue clima de otimismo começa a se formar para 2020, o ano que marcaria o retorno do crescimento. Existem bilhões de dólares, de euros em bancos internacionais pertencentes a investidores ávidos em vir ao Brasil e que aguardam apenas sinais inequívocos de segurança jurídica, econômica, política e institucional. Esses sinais têm nome: reformas estruturantes. Somente as reformas garantirão que o Estado brasileiro não entrará em colapso nos próximos anos, como ocorreu com outros estados igualmente pesados, perdulários e ineficientes que necessitam de socorro internacional. O Ministério da Infraestrutura informou que a dotação para investimentos em todo o Brasil em 2020 limita-se a apenas 6 bilhões de reais, um reforço de 3,8% dentro do orçamento. Por isso, uma das primeiras reivindicações é o uso dos recursos de fundos setoriais, como os da Marinha Mercante, o de setor aéreo, para obras de infraestrutura. A conclusão da duplicação, por exemplo, do trecho sul da BR-101, a construção da terceira pista das BRs 282 e 470 e os projetos das ferrovias leste-oeste e litorânea são exemplos de obras essenciais para, por exemplo, o futuro de Santa Catarina e também da região sul. As escassez de recursos para investimentos exigem atenção redobrada dos nossos parlamentares, principalmente lá em Brasília, e reivindicações uníssonas das entidades de representação da sociedade civil e também dos setores produtivos. Na última semana, os preços do boi gordo subiram na região norte de Minas Gerais, na região de Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, no oeste do Maranhão e também no sudeste de Rondônia. Esses estados, eles compartilham o mesmo cenário de baixa oferta de animais terminados e escalas curtas, o que motivou pagamentos maiores. O destaque para o norte de Minas Gerais, que teve uma das maiores valorizações semanais de todas as praças pesquisadas. O boi gordo, por exemplo, que estava cotado em R$ 153,50 por arroba no início da semana passada, atualmente pulou para R$ 155,50 por arroba a prazo e livre de fundo rural.
Já em São Paulo, não houve alteração na referência do preço do boi gordo, sendo que ele segue na casa de R$ 159,50 arroba, nas mesmas condições de pagamento. Para os próximos dias, o viés de alta deve perder força devido à época do mês caracterizada pelo fraco consumo de carne bovina. Contudo, ao mesmo tempo, a oferta limitada inibe pagamentos inferiores. Portanto, no Estado, os preços tendem a continuar andando de lado. Apesar de um início mais lento no plantio de soja neste ano aqui no Brasil por conta do tempo seco, a safra de milho 2019-2020 do Brasil, ela foi estimada em novo recorde acima de 100 milhões de toneladas, com um aumento de 3,4% na área plantada, de acordo com analistas consultados pela Reuters para uma pesquisa de mercado. A condição seca neste momento inicial não chega a ser, em geral, um problema para a produção da oleaginosa ou do milho de verão aqui no Brasil. Mas o quanto antes o plantio ocorrer, melhor para a segunda safra de milho e também, é claro, para o cereal, plantado após a oleaginosa por questões climáticas. A sondagem, com 9 especialistas, ela aponta uma safra total de milho do Brasil, segundo o exportador global do grão, em 102,3 milhões de toneladas, um aumento de 2,3% ante o recorde visto em 2018-2019, quando o cultivo do milho ele foi favorecido pela soja mais adiantada na maioria das regiões. A média projetada para a produção de milho aqui no Brasil é quase a mesma estimada em pesquisa semelhante realizada no início de agosto, que bateu aí na casa de 101 milhões e 900 mil toneladas, apesar de as previsões climáticas indicarem que os maiores volumes de chuvas serão registrados somente ao final do mês, garantindo finalmente as melhores condições para o plantio do grão. O milho safrinha para a região centro-oeste do Brasil deve ser semeado até 5 de março, para evitar grandes riscos com a falta de chuvas ao longo do seu desenvolvimento. Pelo menos é o que aponta a diretoria da consultoria ARC Mercosul. E depois do intervalo, nós vamos falar para você que trabalha com pecuária de corte sobre estação de monta curta. É um minutinho só, eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Leonardo Nishimoto Souza. O Leonardo ele é diretor de uma empresa de melhoramento genético, Qualitas Melhoramento Genético, e ele vem fazendo um trabalho, a empresa dele vem fazendo um trabalho em mais de 40 propriedades rurais em nível nacional, sobre esse melhoramento genético, quer dizer, melhorando o rebanho para o produtor ganhar mais. E nós vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre estação de monta curta. É um negócio basicamente inédito no país e foi idealizado pelo Leonardo. Leonardo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Seja muito bem-vindo e eu espero que esse tema seja, assim, muito agradável e interessante, que eu sei que vai ser interessante, para quem está aí do outro lado nos acompanhando. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço, Toninho. Sempre é muito bom bater papo com você. Obrigado. A gente está nessa caminhada juntos aí há bastante tempo. E realmente a estação de monta, para quem trabalha com cria, para quem tem vaca,
no meu ponto de vista, é a alma de uma fazenda que faz cria. Bom, estação de monta, para você que às vezes não tem muita intimidade com o setor pecuário, é uma época onde são feitos os acasalamentos. Já tudo programado. Geralmente se faz esse acasalamento por volta de novembro, dezembro, janeiro, aproveitando essa época, porque esses animais eles vão parir numa determinada época para dar mais ou menos assim, vamos dizer, tudo certinho no rebanho, as coisas acontecerem, para que eles não tenham problema com alimentação, pegar a época de seca, enfim. É um planejamento que tem feito. Só que o Leonardo chegou à conclusão que a estação de monta ela não deve durar, a forma tradicional geralmente dura-se aí 3 meses, né, Leonardo? De 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. O que o Leonardo fez? Encurtou esses 3 a 4 meses para 40 dias, né? Na verdade, tem vamos dizer assim, um pecuarista maluco, né, que é o Guilherme, e quando a gente recomendou uma estação de monta para ele, na verdade, de 70 dias, que já era o suficiente, ele falou, não, para mim não é suficiente, eu acho que a gente tem que fazer menor. E ele, hoje, no país, eu acho que no mundo, é o único pecuarista que faz uma estação de monta de 45 dias. E é um orgulho, vamos dizer assim, para Goiás, né? Esse pecuarista maluco que o Leonardo falou, hoje ele tem 270 hectares de pasto e é considerado, ele está classificado entre o 6º maior pecuarista do país. Quer dizer, é uma loucura planejada, é uma loucura com gestão, é um negócio que ele vem fazendo e vem dando um resultado fantástico. Leonardo, o que é a estação de monta curta? Só para a pessoa ter uma visão geral. Basicamente, Toninho, o que obriga, na verdade, o pecuarista a fazer uma estação de monta curta é o próprio período de gestação da vaca. Uma vaca geralmente tem 295 dias de período de gestação. 9 meses. Exatamente, um pouco mais de 9 meses. Então, para que uma vaca produza um bezerro por ano, a gente só tem mais 70 dias, juntando esses 295 dias, para que ela possa parir, para que esse bezerro nasça sempre um bezerro por ano. Caso contrário, se a gente não respeitar esses 70 dias, ela não vai produzir um bezerro por ano, ela vai produzir um bezerro a cada 13 meses, a cada 14 meses. Assim, quanto maior for a estação de monta, maior vai ser, vamos dizer assim, pior vai ser a eficiência das vacas do rebanho. Essa é a lógica da estação de monta de 70 dias. Bom, aí muita gente pode estar perguntando, mas não dá problema para a vaca, não prejudica a vaca. Não, não prejudica, porque é respeitado aquele período de carência que ela não pode ser inseminada. Exatamente. Hoje a gente tem, inclusive, a tecnologia da IATF, né, que permite, na verdade, antecipar a entrada dessa fêmea em reprodução. Porque uma fêmea geralmente demora em torno de 60 a 70 dias após o parto para ela voltar a se reproduzir. Quando a gente aplica a tecnologia da IATF, que é a utilização de hormônios para sincronização de cios, essas fêmeas vão poder ser inseminadas com 30 a 40 dias após o parto. Então isso permite, na verdade, a gente encurtar essa estação de monta com essa tecnologia. Leonardo, já tem muita gente inseminando bezerras com 13, 14 meses. Então eles fecham essas novilhas, logo depois do desmame, fecha essas novilhas numa área de confinamento e prepara essas novilhas, chega uma alimentação rica para que elas ganhem corpo, para quando chegar com 13, 14 meses já serem inseminadas, né, Leonardo? Explica para a gente esse processo todo. A gente tem 2 pontos, então, na fase de cria que são fundamentais. O primeiro é a estação de monta curta, Toninho, como a gente comentou. Ela é a base, ela é a alma do processo. E quando você faz uma estação de monta curta, você consegue concentrar então os nascimentos e fazer com que todas as suas bezerras e seus bezerros nasçam na melhor época e tenham condições de desempenho, quando bem alimentados, para estarem prontos, vamos dizer, com 13, 14 meses para entrar em reprodução, desde que tenha sido feito um trabalho de melhoramento genético no rebanho para que essas fêmeas possam expressar essa precocidade sexual. E hoje, emprenhar a fêmea com 13, 14 meses é a tecnologia que permite aumentar o faturamento de uma fazenda em mais de 30% sem aumentar a quantidade de fêmeas no rebanho. Então é uma tecnologia que ela é fundamental para aumentar a rentabilidade de uma atividade de cria. E quando você insemina uma novilha com 14 meses, por exemplo, quando ela tiver com seus 20, 22, 23 meses, ela já está parida.
já gerando um bezerro a mais por ano, porque a maioria espera a fêmea chegar com 20, 22, 24 meses para poder inseminar. Olha que interessante. Na verdade, nós temos um país, vamos dizer assim, que é continental e, na verdade, tem muita gente ainda, Toninho, colocando fêmeas em reprodução para inseminar com 3 anos. Certo? Nós estamos Isso não falando existe mais. Exatamente. Esse pecuarista, infelizmente, está fadado a não permanecer na pecuária. E quem está fazendo a estação de monta hoje com 24 meses, na verdade, tem que estar correndo atrás, vamos dizer assim, de procurar emprenhar com 14 meses, porque a atividade de cria, certo? Ela depende de uma melhoria da eficiência do rebanho. E a fêmea que não está em reprodução, ela só gera custo. Então a gente tem que minimizar ou diminuir o tempo que essa fêmea está só gerando custo e fazê-la produzir ou se pagar o mais rápido possível. Agora, é bom lembrar também, não vai sair aí comprando fêmea, bezerro em leilão, não, de 12, 13, 14 meses, não é bem por aí o caminho. Você tem que ter, como o Leonardo falou, uma base genética muito boa. Você tem que fazer um animal ter caixa para que isso aconteça. Sair comprando em leilão, você vai tomar na cabeça. Exatamente, porque há vamos dizer assim, um pré-requisito, né? Uma fêmea tem que estar com 300 quilos, independente, com 2 anos, para poder entrar em reprodução. Isso é um consenso entre os veterinários. Então, a fêmea melhorada geneticamente, ela tem potencial de atingir esse peso com 14 meses. E aí, você então tem que dar condições, vamos dizer assim, para que essa fêmea realmente possa ser inseminada e possa conduzir uma gestação e parir um ano antes. Bom, a isso tudo que nós estamos conversando aqui, chama-se pecuária eficiente. É uma pecuária onde você leva o seu rebanho vamos dizer, a começar a produzir um ano mais cedo, e os machos que forem abatidos, que forem nascidos desse processo de uma novilha de 12, de 13, 14 meses, por exemplo, você vai ganhar um ano no abate, ou seja, esse bezerro desmamado com 7 meses, aproximadamente, daqui 10, 12 meses, ele já pode ir para o abate. Exatamente. E o fato de você fazer a estação de monta no período certo, que é no início durante a primavera, certo? Que é nos meses de novembro, dezembro, início de janeiro, faz com que esses animais nasçam na melhor época em termos de nascimento, que é agosto, setembro e outubro. Esse período mais seco é extremamente propício para a sanidade desse bezerro. Então, um bezerro que nasce em agosto, por exemplo, Toninho, comparado com o bezerro que nasce em dezembro, ele vai ser 30 a 40 quilos mais pesados na desmama só pelo fato de ter nascido uma época de uma melhor condição sanitária para ele. Que é a época da seca. Exatamente. E aí, quando começa a chover, essas vacas recuperam a condição corporal e elas têm condição também de parir novamente depois gordas. Então, o período, o que isso vai fazer? Quando um bezerro nasce nesse período de agosto e setembro, ele vai ser desmamado em abril e maio. Abril e maio, Toninho, a gente ainda tem pasto de qualidade para que essa fêmea que foi desmamada, ela possa engordar novamente para poder parir gorda na próxima estação. Então, tudo, vamos dizer assim, se encaixa em favor de melhorar a qualidade dos bezerros e melhorar a qualidade das vacas em termos de condição corporal, para que elas possam continuar reproduzindo anualmente. Olha, você que está nos acompanhando, se quiser uma informação mais assim detalhada, basta você entrar no site do Qualitas, né? É www.qualitas.agr.br. Entra lá no site, peça informação, que você vai ver que o resultado da sua propriedade, a partir do momento que você faz uma estação de monta curta, que você começa a planejar, que você começa a gestar isso aí, os resultados vão aparecer e aí você vai ver que a pecuária realmente compensa. Né, Leonardo? Exatamente, Tony. Então, o que a gente precisa é de um planejamento e uma execução bem feita das tecnologias que realmente fazem a diferença para você ganhar dinheiro na pecuária. É isso aí. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza absoluta que você que está aí nos acompanhando gostou da conversa. E pode ter certeza também que você vai voltar mais vezes aqui. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Toninho. A gente está sempre à disposição para estar com você. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não há cura para nascimento e morte, apenas aproveitar o intervalo. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.